quando for, só me avisar. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, né, na nossa live das quintas-feiras, 17 horas. Queria agradecer ao Alonso, da IARD, por estar aqui conosco hoje. Né, a gente vai ter a live gravada, para quem não pôde participar, depois ter acesso à gravação nos nossos canais aí, LinkedIn, e no próprio canal ali do WhatsApp, né? Obrigada, Alonso, por estar aqui compartilhar conhecimento conosco. E a bola agora é com você. Muito obrigado, viu, Graça? Queria agradecer a presença de todo o pessoal que está na live aqui, o pessoal que está acompanhando na gravação depois. Dizer que é um prazer estar aqui e falar um pouquinho para vocês de BIM, é sempre bom. E vocês me darem esse espaço também é muito legal, acho que é bacana para o mercado aqui curitibano, não só curitibano, mas do paranaense e brasileiro, no geral. Pessoal, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre BIM prático, né? O que seria o prático? Até conversando com a Graça, a gente estava pensando no tema e qual que era a ideia, né? Trazer esse assunto de maneira mais prática para os players. Geralmente, quando a gente tem uma explicação de BIM, a gente tem coisas bem completas, existem materiais bem completos, muitos profissionais bem capacitados no mercado. No entanto, a gente sabe que o mercado construtivo é um mercado bem prático, então a ideia dessa apresentação é orientar práticas, passar um pouquinho de frameworks para aplicação direta, né, a partir de já dessa metodologia que está mudando o mercado da construção no mundo, né? Aqui eu passo um pouquinho o conteúdo que a gente vai passar aqui, só uma ideia direta, né? A gente queria falar um pouquinho por que a gente está focando em pequenos e médios negócios, né? Assim, um movimento do mercado de inovação ele é muito aquecido, isso no Brasil inteiro. No entanto, a gente, quando vai ver os estudos de concentração de investimentos em inovação, a gente vê que ele está concentrado, na maioria das vezes, em grandes empresas, né? Ou empresas de um porte considerável, que tem até o recurso para poder fazer tipo de inovação e os pequenos e médios negócios geralmente estão em uma parcela menor dessa concentração de investimentos. Investimento próprio, investimento de terceiros, né? O que acontece? Qual que é o contraste? Em contrapartida, grande parte da economia nacional, inclusive num segmento como o da construção e do mercado imobiliário, que é extremamente segmentado, né, extremamente pulverizado, né? A gente tem grandes players, mas existem muitas empresas pequenas e médias, né? Isso ainda se torna pior, porque a gente vê que há uma grande dificuldade para os pequenos e médios empresários para democratizar essa inovação. Então, qual que é a ideia da gente ter essa abordagem de pequenos e médios negócios, que é uma coisa que vem do Sebrae também, os conteúdos do Sebrae, muitos conteúdos voltados a isso, né? Que é a gente pensar na democratização da inovação. Por quê? Quando a gente fala de inovação, e principalmente quando a gente está falando de tecnologias digitais, é essencial que o mercado, os early adopters, eles podem ser até de empresas maiores, mas é essencial que haja uma difusão no mercado de novas tecnologias e inovação. Por quê? Porque assim se traz um desenvolvimento sustentável ao mercado. Então, você começa a desenvolver fornecedores, começa a desenvolver todo um ecossistema de produção voltado a novas tecnologias, novas práticas, né? Dando um exemplo que a gente conhece bastante aqui bem, é o BIM, por exemplo. Se a gente concentrar a aplicação para grandes projetos, a gente já vai tocar nesse ponto, o BIM tende a não ter adesão de diversos fornecedores. A gente pode dar exemplo de fornecedores de material hidráulico e tal. A gente sabe que pode haver esse fluxo de adoção por parte de fornecedores, mas sem uma demanda não haverá oferta. Então, a partir do momento que há um crescimento sustentável do mercado numa determinada inovação, uma tecnologia, né, o mercado como um todo cresce. Né? Então, tem a questão da concorrência, isso é natural, o desenvolvimento do mercado, qualquer mercado novo, ele tem a fase do pioneirismo e depois a concorrência aumenta, mas o mercado se desenvolve demais, e isso
na lógica do capitalismo é muito saudável, tá? Então, além disso, a gente pensa também nessa abordagem de pequenos e médios negócios por uma questão de formação de capital humano de ponta. Por quê? Na construção civil, por mais que a gente tenha grandes players, né, a maioria do capital humano ele está empregado em pequenas e médias empresas. E todos nós trabalhamos com construção, com mercado imobiliário, em corporação, sabemos a deficiência da nossa mão de obra. Então, uma abordagem voltada a pequenos negócios, ela vai fomentar um melhor desenvolvimento do nosso capital humano, seja ele de operacional, seja ele mais técnico, de engenharia, arquitetura. Isso também traz um círculo muito virtuoso. Só que o que ocorre? A gente percebe que os pequenos negócios, com todas essas vantagens, eles inovam muito pouco. Então, uma das grandes justificativas que tem para essa dificuldade é quando a gente começa a olhar as 5 barreiras essenciais da inovação. O pessoal da Innovation Leader fez um levantamento, que eles fizeram uma pesquisa com vários CEOs, CFOs, CTOs também, e fizeram uma pesquisa perguntando quais eram as maiores barreiras, e isso para empresas de diversos tamanhos. E elas estão mostradas aí na tela, que a primeira a gente tem que as políticas internas e a liderança, ela às vezes pode atrapalhar por questão de conflitos, questão de políticas divergentes entre próprios setores da própria organização. A questão da cultura organizacional também, ela pode ser uma barreira muito grande. A falta de percepção de mudanças mercadológicas, né? A gente sempre tem aquele clichêzaço da questão da Kodak e das máquinas digitais, que acho que o pessoal já está cansado de ouvir, mas é um exemplo dessa barreira, né? A falta de recursos e a visão restrita e as estratégias, elas dissonantes com os movimentos do mercado e um crescimento natural do mercado. Quando a gente pensa em pequenos negócios, isso fica, alguns pontos desses, eles tendem a se ampliar demais. Então, por exemplo, a parte de políticas internas. Quando a gente está falando de pequenos negócios, geralmente a gente está falando de empresas familiares, né? A gente tem grandes negócios que são empresas familiares, mas quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, né, principalmente na construção, a gente está falando de negócios familiares. Então, você tem uma família, às vezes o pessoal ele se confunde muito com a parte profissional, e isso pode afetar um pouco a liderança, de maneira positiva, sim, mas tem muitos pontos negativos que podem afetar qualquer empresa quando você tem uma governança desse tipo, né? Então, quando você fala de governança corporativa, dificilmente existe uma governança corporativa em empresas pequenas, né? Então, isso para pequenas empresas é complicado. Isso acaba se misturando muito com a parte de cultura organizacional, porque os empreendedores, eles têm a personalidade do dono, às vezes, ela transpõe-se para a cultura da empresa como um todo. Então, existem os pontos positivos, que você cria um clima familiar, ou seja, quando numa construtora, por exemplo, que tenha um dono, você pode ter até uma questão de cultura muito relacionada com as crenças do próprio proprietário ali daquela empresa, né? Quanto às outras barreiras, o que a gente pode destacar mais é a parte de falta de recursos, que para pequenas e médias empresas, a gente sabe como é complicado a parte de questão de recursos, né? A gente às vezes não tem recursos para poder fazer as coisas mais básicas, por exemplo, uma estratégia de marketing mais assertiva, um desenvolvimento comercial, e acaba que a inovação ela fica sempre em último lugar quando a gente está falando de pequenas empresas, né? Dado essas barreiras, a gente tem que achar uma força motivadora para pequenas e médias construtoras se desenvolverem no quesito de inovação, né? Quando a gente fala disso, uma das principais standards dessa parte é a parte do crescimento na era digital. O consumidor ele está mudando muito o estilo de consumo dele, os costumes mudam muito rápido, as preferências dos consumidores tendem a mudar cada vez mais rápido também. Então, nessa pandemia, para citar um exemplo, a gente viu a quantidade de construtoras e incorporadoras que começaram a fazer revisões de plantas para poder inserir a parte de home office nas suas unidades. E isso é uma questão de meses. A gente teve uma pandemia aí que se iniciou ali em março e a gente já tem esse movimento no mercado. Então, o crescimento na era digital, ele é essencial, porque as pessoas elas tendem a consumir mais
muito mais focada na parte de conhecimento, de reputação, essas coisas se ampliaram demais. Outra coisa que a gente pode dizer é a competitividade frente a negócios maiores. Então, se eu sou um pequeno player, pequeno e médio player, pequeno e médio empresário do setor da construção, setor imobiliário, a gente vê negócios cada vez mais consolidados nessa prática. Claro, negócios caem, isso faz parte do mercado, mas geralmente negócios maiores, inclusive é o que a gente estava falando no início, na abertura, eles tendem a ter esses estudos de inovação voltados à competitividade. Então, cada vez que você vê, cada vez que se passa, os anos passam, essas empresas tendem a se tornar mais competitivas. Então, cabe ao pequeno e médio empresário correr atrás também dessa competitividade. E a gente já vai falar de uma das maneiras dela, que é o conteúdo da palestra. Além do impacto sociológico positivo, né? Então, a gente vê essas questões de sustentabilidade, de gerar uma pegada ecológica maior, você fazer um desenvolvimento sociocultural, socioecológico, por meio da atividade econômica, por meio da construção, por meio do mercado imobiliário. Isso a gente acredita também aqui que é um fator muito importante para você buscar uma inovação. A gente coloca a metáfora da árvore, porque a árvore, isso é muito, tem essa metáfora que ela dá os frutos, né? E os frutos mais baixos, eles são mais acessíveis, só que com o passar do tempo, esses frutos vão ficando escassos. Então, entenda o pequeno empresário como a girafinha pequena ali, que ele tem ali uma capacidade de consumo, de clientes, né, de acessar clientes limitada. Quando você tem grandes players que eles, mesmo que você tenha uma escassez, isso a gente viu na pandemia, como os pequenos negócios foram afetados. Então, isso é uma tendência de mercado e a inovação é uma das ferramentas para a gente tentar barrar isso em pequenas organizações. Quando a gente fala de construção civil, de problemas muito comuns, isso para qualquer nicho, né? Falando de qualquer nicho de construção e também para qualquer tamanho de organização, a gente tem a parte do planejamento e controle de execução como dos problemas ocultos da construção civil, ou seja, todos os problemas que são visíveis, né, que tá no último layer ali, superficiais, eles estão relacionados com um ou mais desses três fatores aqui. Então, ou seja, o controle deficitário da execução, um planejamento financeiro equivocado ou uma comunicação falha. Nesses três problemas que ocorrem, que causam os problemas que a gente vê em obras, atrasos, escopo mal planejado, escopo mal executado, eles estão relacionados com essas três causas mães de alguma maneira. E o Building Information Modeling, ele vem para resolver ele em maturidade plena, ele vem para resolver esses três grandes problemas da construção. Então, a gente vai fazer mais ou menos a ideia aqui da nossa apresentação é falar um pouquinho de BIM para pequenas e médias empresas, para poder a gente entrar naqueles objetivos que a gente citou ali, aumentar a competitividade, se manter alinhado com as transformações setoriais do mercado. Então, a nossa abordagem vem muito aqui no BIM e como isso pode ser aplicado para pequenas e médias empresas, né? O que ocorre? BIM, acho que muitas pessoas, a ideia da nossa palestra aqui não é explicar o conceito, até porque já se passou aqui no ecossistema, um pessoal muito bacana explicou sobre a metodologia, mas eu queria falar um pouquinho assim por cima, que é uma metodologia muito nova no mercado em geral, no mundo não, mas no Brasil a gente está falando aí de 20 anos de discussões, de início de discussões, e a ideia é pensar nisso voltado para o pequeno e médio empresário. Por quê? Quando a gente está falando de BIM para pequenas e médias empresas, geralmente ele está muito associado, por exemplo, a um escritório de arquitetura, a um escritório de engenharia. Quando a gente fala em construtoras, a aplicação da tecnologia, da metodologia, na realidade, ela é ainda muito limitada com o que é BIM. Por quê? No meio de construção e mercado imobiliário, existe esse desentendimento que BIM é uma tecnologia específica ou um conjunto de softwares ou ferramentas específicos, o que não é correto, né? A negativa é verdadeira? Não. Mas a resposta correta seria dizer que BIM não é só isso. BIM é uma metodologia produtiva, né? Uma metodologia de produção, metodologia de processo, né? Da informação construtiva,
que abarca pessoas, políticas, tecnologias e processos. Então, quando a gente está falando de BIM, o que a gente tem hoje no mercado é que as pessoas associam muito a parte tecnológica, que não é totalmente errado, mas é muito limitante essa visão. Quando a gente fala de BIM, a gente fala esses três conceitos, né? A gente tem esses filtros, mas os três conceitos principais são a interoperabilidade, que é a capacidade de diversas pessoas, diversos players estarem juntos trabalhando no mesmo escopo. A parte de parametrização, ou seja, a capacidade de você parametrizar as suas soluções, seja de projeto, seja de planejamento, para isso em questão para aumentar sua produtividade de projeto, produtividade de geração de informação para o seu projeto, na sua obra, né, sua construção, e a parte de colaboração, que eu julgo como a principal, que é você mudar um pouco a cadeia de produção da construção, a cadeia de gestão de pessoas, para uma cadeia mais colaborativa. Então, a gente trazer, isso vem muito do mercado de TI, a gente começar a pensar nossos projetos de maneira mais ágil, né? Não tão em cascata. A gente vai falar um pouquinho melhor disso aí depois. Então, quando a gente fala de BIM, hoje a gente já tem os resultados muito... no mercado, eles estão ainda muito na nuvem, né? A gente diz que eles estão no ar. Mas, em mercados mais consolidados, como os mercados internacionais, o europeu, australiano, né, da Nova Zelândia, a gente já começa a ter pesquisas mais concretas sobre o impacto de você fazer uma aplicação BIM dentro de um projeto específico. Então, a gente tem aqui uma parte da pesquisa da Brickbase, de um empreendimento, né, o Project A e o Project B. Eles fizeram várias comparações em um projeto que está no estado pré-BIM, que, assim, miúdos, no ambiente CAD, ou até anterior a CAD, antes da metodologia BIM, né? Então, não seria só CAD, né? Mas você mexer com processos documentais, memoriais escritos, né? Quando a gente fala de BIM, a gente fala de processo também. Então, são processos pré-BIM, tecnologias pré-BIM, gestão de pessoas pré-BIM, e um projeto com assistência do BIM. Então, você tem aqui o levantamento de todo o custo, o estilo de contrato, né? E você começa a ver de cara que um projeto sem BIM, ele teve um atraso de 7 dias, que isso para padrões europeus, isso assim, considerável. Quando a gente fala de mercado brasileiro, isso nem é tanto, tá? Mas a gente tem já um atraso ali de cara, né? Quando a gente começa a ver as coisas mais relevantes, a gente começa a ver qual foi a diferença, né, quando a gente aplicou. Eles estão separando em vários custos que a aplicação do BIM, ela tirou do empreendimento. Então, a gente tem um custo, como ele teve uma redução, né, na verdade não uma redução, ele não teve um atraso, então tem os custos fixos, tem a parte toda de compatibilização, má compatibilização, eles fizeram levantamento e viram um retorno de investimento ali de 16%, né? A gente tem casos de 200%, 300%, mas só para mostrar para vocês que o BIM hoje já é uma realidade. Como no Brasil ainda faltam muitos dados, essas pesquisas, a gente aqui na IARD até está trabalhando bastante para isso, para poder ter esses dados, mas por enquanto a gente pode olhar os dados de fora e já começa a perceber realmente no papel, para quem está fazendo o planejamento financeiro, o ganho da aplicação da tecnologia, né? da metodologia. Então, só passando um pouquinho sobre históricos e perspectivas do BIM, o BIM começou, o primeiro conceito ali veio com o professor Charles Eastman, que é ali do Georgia Tech, né? Inclusive, ele foi professor do Rafael Sachs, começou ali nos anos 70, ele veio com a definição do BDS, né? É um sistema onde você vai definir, vai descrever todo o seu sistema construtivo. A ideia é que você montasse um sistema que reduzisse as falhas construtivas da maior maneira possível, muito voltado à parte de coordenação de projetos, né? Então, com o desenvolvimento de muitos anos, vários conceitos vieram se adicionando, a gente teve a melhoria do nosso processamento, da nossa capacidade de processamento das nossas máquinas, a questão das modelagens 3D, que ficaram muito difusas, principalmente vindo do mercado muito automobilístico, que eles têm essa parte de modelagem há muito mais tempo do que o mercado da construção. E aí a gente hoje tem o conceito de BIM,
que não é estático, ele é mutável. Então, a gente tem as ondas BIM, a gente tem o BIM, segunda onda de BIM, terceira onda de BIM. Hoje a gente está aí na terceira onda de BIM, né? Mas você já tem previsões para você trabalhar com inteligência artificial no futuro, a parte de realidade aumentada, realidade virtual, que está muito no presente também, a gente já começou a ver nos últimos 5, 6 anos bastante aplicação disso, mas ele é super dinâmico, né? Um não conceito estático, ele vai melhorando a partir de conceitos que vão se adicionando, né? Até o conceito de gêmeos digitais também tá se adicionando bastante nos últimos anos. Então, a gente tem aqui no Brasil a estratégia nacional. Em 2011 a gente teve a NBR ali. Em 2016 a gente teve o decreto do governo Temer, que foi reeditado em 2019 pelo o decreto do governo Bolsonaro, mas a gente já começa a ver decretos adicionais que tornaram, por exemplo, esse último para obras públicas, ele ficou obrigatório a partir de 2021, então a gente já vê um movimento do mercado de infraestrutura, de obras públicas, e a tendência é que aumente cada vez mais. Isso o pessoal da CEBIM ali, eles têm estimativa para que até 2028 a gente tenha muito ampliado essas exigências, não só para os mercados de infra, mas também os mercados de obras públicas, mas também a parte de aprovações de projeto. Então a gente já tem bastante crescimento nisso, principalmente em estados como Minas Gerais, a Bahia, que estão bem desenvolvidos nessa parte. Então, a gente pegou uma pesquisa ali do Instituto de Engenheiros Estruturais de Londres, né, para pequenas e médias empresas, eu tirei um trecho ali, que para empresas de menos de 10 funcionários fizeram uma pesquisa e a cada uma de 3 pessoas pensava que BIM não era relevante porque era só para grandes projetos, o que é uma percepção totalmente errada. A gente vê que BIM tem uma aplicação para pequenos, médios, grandes projetos, projetos de diversas complexidades, projetos de planta de mineração, projetos de casas unifamiliares. A gente tem diferentes abordagens, é claro, mas o ganho é muito grande para qualquer tipo de dimensão. E, além disso, 2 em cada 5 pessoas acham que BIM é uma nova tecnologia que requer muito investimento, né? O que também não é 100% correto quando a gente passa para pensar no ROI, pensar em mudança de processo. Então, a gente vê que para pequenas e médias empresas, a gente ainda está... Se a gente tem uma defasagem no Brasil como um todo, a gente tem para pequenas e médias empresas, a defasagem ainda maior. Então, a gente vai passar um pouquinho aqui sobre como seria, aí a gente entra no assunto mesmo, para pequenas e médias empresas. Por exemplo, eu tenho uma empresa, uma pequena construtora, uma construtora que faz aí um lançamento a cada 4, 5 anos. A gente trabalha com obras menores, mas a gente quer saber o que a gente tem que fazer para começar, o que a gente tem que fazer para poder começar a desenvolver modelos, qual é a melhor maneira da gente abordar. Então, a gente vai passar agora, nessa palestra, um pouquinho, né, vai dar uma pinceladinha em cada processo dessa implantação. Então, a primeira que a gente fez aqui um overview, vai passar sobre cada coisa, mas passa. Primeiro, a gente definir o objetivo inicial, depois a gente escolhe um projeto piloto, a gente faz um desenvolvimento ali no framework ágil, né, com sprints curtos, a gente faz uma avaliação de nível de projeto, organização, e aí a gente faz um plano de ação para o processo de melhoria contínua. Então, isso aqui é um framework bem voltado para a metodologia ágil e voltado para pequenos negócios. Por quê? Troca de informação mais rápida, você tem negócios que às vezes tem uma agilidade maior no sentido de poder fazer mudanças de maneira mais assertiva no início, e você tem uma melhoria contínua garantida. Então, vamos falar sobre cada coisa. A primeira delas é o objetivo do modelo. O que seria o objetivo do modelo? Assim, quando você está criando um modelo, lembrando que a gente não passou aqui sobre a definição de BIM, do que é BIM, qual que é a diferença de BIM para a metodologia CAD, por exemplo, mas você está falando do I ali do meio, né? Você tem o B, o I e o M. Quando você está falando de BIM, você está falando do I, o information, né? Você está querendo saber da informação. Hoje a gente usa o M, usa a modelagem por uma limitação computacional e também de literatura de dados, né, de padronização de dados, e a gente tem que usar a modelagem para construir essa informação. Mas o essencial é a informação. Quando você está construindo um modelo, você está construindo informação ali. Então, você tem que entender que no modelo você tem uma fonte de informação.
Então, o objetivo do modelo é criar informações que sejam úteis para o negócio, para o projeto piloto, projeto, segundo projeto, né? Qualquer tipo de projeto ou para a organização como um todo. Qual que é a informação que ela é muito valiosa? Quando a gente fala de informação, você tem que ter um conhecimento do seu ciclo construtivo. Cada construtora, cada incorporadora, ela tem um ciclo de construção, seja empreiteira, muito característico dela, porque isso é uma das nossas características essenciais do nosso mercado aqui, né? É que cada construtora tem uma EAP diferente, tem uma abordagem diferente, tem um processo de suprimentos que difere muito, depende muito do tamanho da empresa, e quando a gente fala de pequenas e médias empresas, isso difere ainda mais. Quando a gente está falando de empresas maiores, né, mais consolidadas, a gente às vezes vê, existe muita diferença, mas você vê uma linha mestra entre vários processos que existem em diferentes empresas. Quando você está falando de pequenas e médias empresas, isso difere muito. Então você tem que entender o seu ciclo, né? Então você faz um mapeamento de ciclo, isso não é complicado, é você só fazer um storytelling da sua construção. Por exemplo, eu vou fazer um lançamento. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu faço uma incorporação, eu faço um estudo de área. Depois de um estudo de área, eu faço um levantamento, uma viabilidade socioeconômica daquele empreendimento. Depois eu faço um projeto, se difere muito, você faz mapeamento, né, com base nos das suas últimas obras, seus últimos produtos, dos últimos empreendimentos. E a partir desse mapeamento de processos, é necessário a gente se perguntar quais que são desses processos, macroprocessos, microprocessos, atividades, quais são os pontos que eles são menos produtivos. Então, quando a gente está falando de uma pequena e média empresa, isso é até mais fácil do que quando a gente está falando de uma grande organização. Perguntar quais são os processos e atividades que trazem gargalos para a minha obra ou para o meu processo de aprovação de projetos. É o meu projeto que demora demais? A gente estima para ser 2 meses, ele acaba demorando 5 meses. Se não é o meu processo de orçamentação de obra, de planejamento financeiro, de planejamento de lógica executivo da obra, né? É a minha gestão em loco que ela é deficitária. Então você tem que fazer esse mapeamento, até muito num conceito, não num framework, mas numa filosofia Lean mesmo. Não estou falando de Lean Construction, mas uma filosofia Lean, né? De pensamento Lean. Você faz o mapeamento do processo ali do Six Sigma, vê o que é gargalo. Dentro do meu empreendimento, do meu último empreendimento, quais foram os principais assuntos? Todos os processos tiveram problemas? Se todos os processos tiveram problemas, o que em todos os processos foi muito problemático, né? A partir disso, você faz uma lista, você faz um backlog, na realidade, e você vê quais são os processos que estão com maiores problemas. Por quê? Você vai ver uma aplicação BIM, né, de um projeto, de um modelo BIM, né, de um projeto BIM, que vai atacar esses problemas. Então, eu dou o exemplo da orçamentação. Muitas empresas têm problema com orçamentação, porque a quantificação ela não é correta, a quantificação ela varia demais, e existe uma aplicação de modelo voltada à quantificação. Existem aplicações de modelo voltadas, se não quantificação, a coordenação. Às vezes você tem problema muito no seu escopo do projeto. Quando você vai executar, você tem interferências demais entre projetos que estão com diversas incompatibilizações do escopo. Então, você tem que avaliar para o que você precisa aplicar. Você pode aplicar para várias frentes também, é uma aplicação mais complexa, mas você pode aplicar para compatibilização, orçamentação. Se está com problema de execução, não está sendo executado de maneira correta no canteiro, você pode aplicar a parte de realidade aumentada, a parte de documentação, né? Então, quando a gente fala disso, a gente tem diversos objetivos. A gente traçou aqui uma escada, né? Escada de objetivos, isso aqui está bem estruturado no mercado, que são desenvolvimentos. Quando você está falando de um modelo, você está fazendo um empreendimento, pode ser um projeto piloto, um modelo inteiro BIM, mas você tende a melhorar a cada projeto que se passa. Então, a gente faz aqui essa sequência. Documentação. Hoje o BIM está muito voltado à documentação, isso muito vindo dos escritórios de arquitetura e engenharia, porque produzem projetos em plataformas BIM. Não necessariamente o projeto é BIM, ele só é graficado a partir de um modelo que tem a possibilidade de se fazer BIM, mas ele está muito voltado à documentação ainda.
A partir disso, a gente pode ter uma coordenação, né, para a gente fazer uma coordenação de projetos, atacar esses problemas de incompatibilidades, de análise crítica de interferências, de soluções encontradas no projeto. A gente pode ter a parte de orçamentação e quantitativo junto com o planejamento, ou o planejamento antes da orçamentação, ou seja, voltado muito àquela parte da quantificação do projeto. Você pode ter a parte de realidade aumentada e virtual, voltada muito à execução de obra ou até uma venda de uma unidade, de ter o pessoal da FIR aqui no ecossistema São Show, nessa parte também, realidade aumentada virtual. E a gente pode até ir para a parte de pré-fabricação, a parte de data science, a parte de BI, né? Então você tem diversas aplicações. Sempre, qualquer um desses objetivos, ele está voltado a uma informação. Quando você está falando de documentação, você quer graficações, elas são informações gráficas. Quando você está falando de coordenação e compatibilização, você quer clashes, você quer análise crítica, né? São informações. Quando você está fazendo um planejamento, são informações. A ideia é você montar um banco de dados de informações que sejam fáceis. Um banco de dados de informação que você possa retirar, ele é muito mais fácil que você tinha 40, 50 anos atrás, que era um monte de plantas desenhadas com diversos erros, diversos memoriais. É muito mais fácil. Você vai ter diversos níveis de informação, mas para você construir um modelo, a primeira coisa é que você tem que saber o que eu quero desse modelo. Eu quero tirar o quê? Para que você construa esse modelo da maneira mais inteligente, com a informação da maneira enxuta. Nem muita informação, informação irrelevante, e nem informação de menos, né? Tá faltando coisas que são básicas de acordo com o nosso objetivo. Então, quando você define um nível de informação, você fez um mapeamento na sua empresa, você pensa, o que a gente sempre traz é o projeto piloto. O que é um projeto piloto? A gente deixa até essa imagem bonitinha aqui do avião, do aviãozinho de papel para o 14 bis ali para o supersônico, né? Você, assim como foi na aviação, como na invenção do carro, todos os modelos, você tem que ter uma cautela. Então, a gente sempre indica um projeto piloto. Esse projeto piloto, ele pode ser da maneira mais básica, maneira mais adaptada, para que que a empresa comece a lidar com conceitos BIM, para que as pessoas tenham uma preparação, para que você tenha uma mudança dos seus processos, que você não ataque só tecnologia, que você mexa em todas as instâncias da metodologia, né? Não só tecnologia, mas processos e pessoas. Então, o projeto piloto é excelente, porque não é uma implantação, é uma implementação, ela é gradual, tá? Então, quando a gente fala de projeto piloto, geralmente a gente está no ambiente pré-BIM ali, que é o da esquerda, que você faz um desenho, e a partir desse desenho, você vai ter um projeto em si, você usa de desenhos para projetar. Isso está morrendo, quando você está falando de BIM voltado aqui nos primeiros níveis iniciais, BIM 3D, você já está falando de você fazer modelagem. Você vai usar a modelagem para poder criar uma informação. No fim, a informação é mais importante. Então, você tinha o desenho, o drawing, você passa para o modeling, mas no final, o futuro tende a você, o que você quer mesmo é informação. O desenho era o que a gente tinha de ferramenta para dar essa informação, seja ela gráfica, seja ela de custo. Hoje, não só o desenho, mas memoriais e tal, e hoje você pode ter isso no modelo. Então, você tem muito essa inversão de você pensar no projeto antes de um desenho, né? Eu trabalhei muito tempo com essa parte de monitoria, né, de desenho arquitetônico, né, na época de faculdade, e a gente viu os alunos, eles tinham, os novos engenheiros, os novos arquitetos, eles estão muito focados em desenho, então pensa muito no desenho, quando na verdade o desenho é uma consequência de um processo de projeto. O projeto é o mais importante. Então, quando você está falando de BIM 3D dentro de um projeto piloto, é isso que você está pensando. Então, você começa a antecipar diversas coisas quando você está pensando em projeto para desenho. Mas no projeto piloto, a gente sempre indica que você possa ter uma concepção arquitetônica ou até concepções de projetos complementares, tal, dentro de um ambiente pré-BIM, um ambiente CAD, que seja, mas que você comece a fazer essa mudança dentro do próprio projeto piloto. Então, você pega, às vezes, um empreendimento que você já tem um conceito e você fala, ó, vamos começar a passar isso aqui para BIM, no próximo a gente tenta já conceber em BIM, e quando você concebe em BIM, você tem que mexer nos seus processos, porque você vai trazer outras etapas para antes, para você ter um escopo perfeito, né, teoricamente. Então, quando a gente fala de projeto piloto, a gente pensa, vamos pensar nos modelos tradicionais numa transição. Então, não precisa começar fazendo
toda a modelagem dentro de um ambiente BIM, toda a parte de orçamentação dentro do ambiente. Você vai fazendo gradualmente. No primeiro projeto, você faz um projeto piloto só com uma transformação para um modelo, sempre aliado a um objetivo, seja ele orçamentação. Então, você pode usar informações pré-BIM e transferir elas para um ambiente BIM. Isso não é BIM, tá? Quando você está falando de BIM pleno, isso isso não é possível, né? Mas você está fazendo um processo de transição. A ideia sempre é você fazer uma transição. Um primeiro projeto, é que nem a gente mostra aqui, você está fazendo transições. O aviãozinho, ele não tem um objetivo, o aviãozinho de papel, de quebrar a barreira do som, mas ele é essencial para que o avião do futuro quebre a barreira do som, tá? Então são steps, né? Passo a passo. Feito isso, você pensou num projeto piloto, escolheu um produto dentro da sua empresa, uma obra, né? A gente já começa a pensar na execução desse projeto. Então, a gente faz um plano escopo, a gente tem um plano de execução BIM, famoso BEP em inglês, ou PEB aqui para português, que é um plano de execução BIM. O que acontece esse plano? Esse plano, ele pega o projeto e ele mapeia todo o projeto. E aí, dentro desse plano de execução BIM, você vai ter os objetivos do modelo bem estruturados, você vai ter os papéis dos projetistas, BIM Manager, dos orçamentistas, né, estimadores, modeladores. Então, você faz um plano do seu projeto, um plano da construção desse modelo, né, com seus papéis bem definidos, com templates de certos conceitos que vão ser abordados. Então, a primeira coisa é você planejar esse processo, não é só fazer. Isso é essencial, você montar um plano de execução, tá? A partir disso, você pensa num escopo de projeto. Por quê? O escopo, o que você vai modelar, né? A partir daquilo, do seu modelo, do seu objetivo inicial, o que é interessante você modelar? O que é necessário você modelar? Depende, quando você está falando de construtora, está muito ligado ao EAP da construtora. Tem construtoras que executam coisas bem mais industrializadas, então elas precisam de menos informações. Tem construtoras que executam com sistemas que a gente precisa dessa informação mais fragmentada. Então, essa informação tem que estar mais fragmentada, isso tem que estar alinhado totalmente. E a partir disso, a gente começa a escolher ferramentas que nos possibilitem, aí a gente começa a falar de tecnologia que me possibilite entregar esse modelo com esses objetivos iniciais. A gente traz aqui diversas ferramentas que a gente tem no mercado aí, a gente tem diversas, cada mês que passa a gente tem 10, 20 novas ferramentas, mas isso aqui são uma das grandes, né, que a maioria dos escritórios, consultores estão adotando hoje. E aí, a partir de você escolher uma ferramenta, escolher o que você precisa, você vai dentro desse objetivo, a partir de um plano de execução, dos objetivos do plano de execução, você vai pensar no desenvolvimento. Então, a gente tem até aqui uma imagem bem legal, que é assim, qual o nível, você vai fazer uma modelagem de uma viga, qual que é o nível de desenvolvimento? Eu botei os níveis LODs da AIA, mas existem diversos tipos de grades, né, de nível de desenvolvimento diferentes. Mas, assim, você vê que você pode perceber que da parte que os modelos mais à esquerda aqui, que a gente tem, a viga mais básica, provavelmente estão aliados a objetivos mais básicos, talvez um objetivo de coordenação. E à medida que a gente vai desenvolvendo nossos objetivos, vai adicionando objetivos ao nosso modelo, a gente vai para uma modelagem mais complexa, que vai me dar mais informações. Então, você vê a primeira viga ali, o que ela vai te dar? Quando a gente está pensando em quantitativa, ela vai te dar um comprimento, vai te dar, talvez, carga, você até pode botar a carga numa viga, você tira menos informação de um elemento modelado em um LOD 200, né? Quando você está falando de um LOD 350, LOD 400, você traz muito mais informações. Essas informações, claro, estão associadas a modelos que tenham objetivos mais refinados, objetivos superiores ou diversos objetivos diferentes. Então, como tudo aqui, pessoal, a gente está falando na apresentação, é gradual, né? A partir do escopo, você vai desenvolver esse desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento do projeto, a gente tem diversas soluções que a gente pode ter. A gente tem as soluções internas e as soluções externas. Quando a gente fala de soluções internas, são soluções de dentro da organização. Então, são soluções, por exemplo, você tem uma equipe de projeto interna, ou você tem uma equipe de coordenação, de estimadores, né, de orçamentistas interna,
E quando você fala externa, você está falando de terceirização. O que a gente fala? Quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, a nossa ideia é que essas soluções elas sejam mescladas. Por quê? Quando você está falando de uma pequena empresa, as soluções internas elas vão aferir também você ter capital humano para aquilo, treinamento, licença, né? É, estruturação de processo. Então, para pequenas e médias empresas, às vezes não compensa tanto. Mas não, você tem essa parte externa que vai retirar esses problemas, mas é importante você ter coisas internas também, né? Então, quando você fala de soluções internas, você pode falar de uma solução de coordenação de projeto interna, uma parte de quando você está falando daqueles níveis mais avançados, do Big Data ali do BIM, que você pode extrair do modelo, você tem essa solução interna também. Então, a gente sempre fala, mescle soluções externas, staffs externos com equipes internas, até também para poder gerar uma maturidade dentro da organização. Então, você terceirizar tudo não é interessante. É interessante você terceirizar da maneira mais inteligente possível. Você reduz o custo da maneira mais inteligente. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente começa a pensar nos desenvolvimentos do modelo. Então, um modelo inicial, que talvez ele seja voltado mais para uma graficação, ele vai estar aqui na terceira dimensão dos estudos volumétricos, mas um BIM Manager ele vai ter a possibilidade de trabalhar numa coordenação, um BIM Coordination, ali, uma coordenação de projeto, mas você tem como olhar um ciclo de projeto bem mais complexo quando você tem um BIM Manager. Então, se a sua solução é interna, de um BIM Manager interno ou externo, é interessante ter o papel lá no plano de execução de um BIM Manager. A gente sabe que quando a gente está falando de BIM, a gente não tem hierarquia de papéis, a gente está falando de uma relação bem horizontal, não é verticalizada, né? É muito colaborativa, mas o BIM Manager ele é extremamente importante para manter as engrenagens rodando, entender a EAP de uma construtora, entender os detalhes do processo para que esse processo flua da maneira mais lisa possível, tá? Então, quando a gente fala também de BIM Manager, de desenvolvimento, para pequenas e médias empresas, é interessante a gente trabalhar com o Open BIM, que é o quê? É a gente começar a trabalhar com aquela parte de interoperabilidade e colaboração. Eu não vou entrar muito na questão de definição de formatos, né? De building smart, mas, em resumo, seria você começar a trabalhar com padrões abertos. Isso para pequenas empresas é essencial para que você não tenha uma dependência tão grande de padrões prioritários. A gente sabe, a gente tem diversos colegas aqui também no grupo, a gente sabe como os padrões prioritários eles são importantes, mas o Open BIM realmente é o caminho mais fácil para uma adesão mais ampla do BIM, não tão restrita, né? Então a gente só apontou essa parte do Open BIM que é muito importante. Quando você fala de organização, né? Então a gente falou de projeto até agora, né? A gente falou do nível projeto. Quando você está falando numa organização, a gente tem o BIM Framework, isso aqui nada mais é que o BIM Framework do professor Sucara ali e os colaboradores dele, é muito aplicado para entendimento, para desenvolvimento científico de BIM. Esse framework, né? Você tem 3 dimensões ali, o nível de capacidade BIM, os campos BIM e o filtro, né? São as lentes, né? As lentes BIM, né? Então, quando você fala de nível de capacidade BIM, ó, eu tinha falado do pré-BIM aqui. Ele está lá no início, quando você fala de uma capacidade BIM. À medida que os projetos você tem uma abordagem por projeto numa organização, não por organização, né? Você vai evoluindo nessa capacidade. Então, você tem a parte de modelagem, não vai entrar muito nessa parte de que é, isso é muito técnico, né? Mas o seu desenvolvimento vai melhorando. Você começa com modelos separados, depois começa a trabalhar muito com a parte de colaboração, depois você começa a falar em redes, né? E essa parte de redes é quando você fala de suprimentos. Então, o seu BIM tende a crescer cada vez mais. Você tem o campus BIM, a gente já falou disso, né? Processos, tecnologias, pessoas e políticas. Então, dentro de cada um desses níveis de capacidade BIM, você tem uma abordagem para cada campo, né? Então, você tem um desenvolvimento de pessoas específico, um desenvolvimento de processos específicos, das tecnologias, e disso você tem o filtro BIM, que aí sim, aí você pode falar de uma disciplina dentro daquela organização, você fala se ele é conceitual, se você está falando de escopo, então você tem um framework bem complexo, todas as abordagens de BIM hoje estão muito nesse sentido. A partir disso, a gente tem um nível de maturidade, né? Então, a gente tem o nível de capacidade, que a gente falou, e tem o nível de maturidade.
Então, é muito alinhado com aquilo que mostrou, o avião que vai melhorando, cada projeto você cria maturidade, você tem uma matriz de análise para isso, e é interessante, a gente mostrou no nosso primeiro framework que a gente tem esse processo, esse sprint de melhoria contínua e tende exatamente a melhorar essa maturidade. Então, você tem o definido, o gerenciado, integrado, otimizado. Isso é cada vez que os projetos vão entrando dentro da sua organização, eles vão melhorando. E a partir disso, os resultados também são melhores, né? Então, no primeiro projeto, você vai ter um resultado ali mais tímido, mas você vai ter um resultado com certeza. E a partir do momento que as coisas andam, você vai ter resultados mais otimizados, tá? A gente conclui essa nossa apresentação. Eu queria falar um pouquinho da IA, de como que a gente se insere um pouco dentro desse assunto, tá? Então, hoje, a IA, ela está focada em disseminar inteligência construtiva, né, em todo o mercado, e BIM é uma das nossas grandes bandeiras, é o que a gente está focado aqui, bem fortemente, assim, dessa parte de BIM, voltada a pequenas e médias construtoras, muito nessa questão de facilitar esse processo. Construtoras que não têm condição, consultoras, incorporadoras, empreiteiras que não têm condição de ter uma equipe de treinamento, de comprar diversas licenças diferentes, facilitar a vida do pequeno e médio empreendedor da construção e do mercado imobiliário, né? Então, a gente tem um sonho grande de ser uma das maiores construtechs do Brasil daqui a 10 anos, a gente está trabalhando forte para isso, a gente tem nossos valores aqui, inteligência, excelência, sinergia, agilidade e eficiência, todos voltados muito alinhados com os conceitos Lean BIM, né? E aí a gente tenta entregar inteligência construtiva por meio das nossas soluções. Então, ali é uma transformação digital na organização, junto com uma excelência operacional e uma padronização. São os conceitos que a gente acredita bastante aqui. Então, quando hoje a gente trabalha bastante essa parte de BIM, também pensando em pré-fabricação e a parte de Lean Construction, que é uma excelência operacional maior. Então, a gente tem vários hoje, a gente tem conceitos bem grandes que estão gravitando, né? Mas hoje a gente entende que o BIM é uma das maiores ferramentas para a gente entregar inovação de maneira barata, rápida e assertiva para os negócios, né? Então, hoje a gente tem nossos dois grandes parceiros aqui também atuando no ecossistema, né? O pessoal da Galvão e o pessoal da RCE. A gente agradece, são nossos clientes, nossos parceiros. Quando a gente fala de parceria, a gente fala de uma jornada dentro de uma construtora, de uma incorporadora, para que a gente desenvolva o negócio juntamente com aquela. Por isso que a gente chama de parceiros, né? São nossos clientes e parceiros, porque a gente entende que não são coisas instantâneas, e são jornadas, e a gente tem o maior prazer de estar nas jornadas dessas empresas aí. Eu queria agradecer bastante a atenção de todo mundo, e acho que agora é para as perguntas, nossos contatos aqui, agradeço bastante. Muito obrigado. Muito legal, viu, Alonso? Eu fico muito feliz, assim, de ver, eu que sou gerente de projeto, a vida inteira fui gerente de projeto, né? Só que a minha área é tecnologia, então, mas eles se comportam tudo a mesma coisa, né? Então, eu vejo que o BIM, essa inserção do BIM nas pequenas empresas vai ser um grande salto, né? Eu queria começar, eu vou abrir para a pergunta, mas eu queria fazer a primeira pergunta. A sua experiência do mercado, agora eu estou vendo que você tem algumas parcerias aí que também estão no ecossistema, né? O que é muito bom. Quais são as dificuldades que você tem encontrado em implantar o BIM nessas pequenas empresas? Então, Graci, o que as maiores dificuldades que eu percebo em pequenas e médias empresas é um mapeamento do processo. Então, a gente tem, para quando a gente está falando da gente, da nossa personalidade, o autoconhecimento, né? O pessoal fala bastante. E as empresas também têm um autoconhecimento, elas têm um nível de autoconhecimento que pode ser pequeno ou grande. Então, o mapeamento do processo é uma das grandes barreiras que a gente tem em diversas empresas que eu já tive o prazer de visitar, da empresa conhecer um pouco do que ela precisa, do que o que é importante, a priorização qual que são os objetivos que são importantes. A gente tem os casos, o pessoal do ecossistema aqui, graças a Deus, o pessoal aqui tem conhecimento muito grande de inovação, então, geralmente, o pessoal assim tem muito conhecimento dos objetivos e tal, mas quando você está falando de empresas, no geral, o conhecimento do que ela precisa é muito raso, não se sabe. Então, às vezes, você chega,
eu quero aplicar BIM. Aí eu falo, qual é o objetivo do modelo? Eu quero fazer quantificação, mas eu também quero fazer coordenação. Se possível, eu quero fazer realidade aumentada também. Tava pensando nisso aqui. Então, não é uma coisa mapeada de atacar os principais problemas. Então, o que está me gerando não ser competitivo, não entregar melhores resultados e o que eu posso fazer para melhorar. Então, é o autoconhecimento organizacional, sabe, do próprio processo. Legal, e é uma escadinha, como você falou, para subir ali, né? Um degrau de cada vez, né? Cada vez fazendo a melhoria contínua e implementando as coisas. Não adianta comprar uma Ferrari se a estrada é de terra, né? Exatamente. Então, bem legal o framework aí. Pessoal, alguma pergunta para o Alonso? Tem alguém de mãozinha levantada? Deixa eu ver. Acho que não. Alguma pergunta, alguma dúvida? Querem trocar ideia? Não? O pessoal tá quietinho hoje. Eu nem tô vendo. Tudo bom, Graça? Tudo bom, Alonso? Olá, Thiago. Tudo bem? E você? Como vão? Primeiro, eu queria agradecer a presença do Alonso. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes e dizer que eu acho sensacional o fato de ter alguém considerando inovação, BIM e a evolução para pequenas empresas. O começo da apresentação dele demonstra completamente essa percepção da importância das pequenas empresas e da evolução e da necessidade da gente conseguir acompanhar junto com esses grandes players de inovação esse cenário. Então, parabéns, Alonso, pelo trabalho. Eu espero que a gente continue nossa conversa aí para em breve estar trabalhando junto, viu? Muito obrigado, viu, Thiago? Isso daí é uma das coisas que assim, a gente tem um olhar e vê quando artigos acadêmicos, né, de economia, você vê o papel que tem o pequeno e médio empresário em qualquer setor, não só da construção, e quando você está falando de inovação, isso é meio distoante, você vê grandes players de inovação, do mercado, claro, tem a sua bagagem de inovação muito grande, o que é super necessário, mas a gente vê os pequenos players, eu não diria a deriva, mas fora da brincadeira, vamos dizer assim. E a gente vê que é importante que essas empresas estejam totalmente inseridas também, porque senão o mercado ele não vai se desenvolver. Vai ser tipo um murro e ponta de faca, porque vai ser muito lento. Mais que as empresas grandes elas têm grande parcela do produto ali, do mercado, mas os pequenos eles também têm um peso gigante e isso é essencial que eles estejam nesse movimento de inovação até para desenvolvimento de fornecedores, clientes, profissionais, é essencial, é um ciclo bem virtuoso. Sim, e acho que a IARD está anos aí na frente por estar pensando nisso, porque realmente o problema é que em pequenas empresas o gestor, o proprietário acaba assumindo muitas tarefas simultâneas e a inovação ela está sempre ali, tipo olhando para a inovação, mas sempre vai ficar para a semana que vem, vai ficar para depois disso, daquilo. E aí exatamente o que falta é isso, é alguém falar, eu estou trabalhando com isso, eu vou trazer a solução. Então você não vai precisar dedicar um tempo que você nunca vai ter, porque eu tô trabalhando nisso. Então parabéns de novo, viu? Muito obrigado. Legal, e assim, pequenas e médias empresas é o que gira a economia mesmo. As grandes estão lá, mas estão lá no topo, né? O que gira a economia brasileira, principalmente, é a pequena e média empresa. Legal, o Gustavo levantou a mãozinha ali. Gustavo, quer falar, perguntar? Oi, Graça, queria fazer uma pergunta com o Alonso. Da implantação do BIM, Alonso, você vê alguma diferença ali entre as dimensões ali, se o pessoal tá fazendo alguma diferenciação entre só o orçamento, só o planejamento, enfim, se você enxerga ali alguma diferença nisso, ou o pessoal está hoje preocupado mais com a modelagem em si, com a quantificação dos materiais, qual é o enfoque principal, assim, hoje? Ou a preocupação principal, né? Então, Gustavo, na realidade, quando a gente olha o mercado hoje,
quando a gente fala de construtora, principalmente, a gente sabe que BIM não envolve só construtora, a gente está falando de construtora, mas envolvem projetistas, nós somos projetistas aqui também, então envolvem diversos tipos de empresas de engenharia, empresas de manutenção, né? Mas a gente sabe, hoje, um dos principais objetivos é a orçamentação, então é fazer a quantificação. Os outros objetivos, para você fazer uma quantificação, o nível de modelagem que você tem, já entrando numa parte mais técnica, ele é bem mais avançado, né? Então, quando você faz essa modelagem avançada, quando você está visando a quantificação, você acaba possibilitando outros objetivos. Então, sempre nas conversas a gente fala, você quer quantificar? Ok. Mas quando você está fazendo uma modelagem desse nível, né, um nível mais avançado, né, você pode fazer uma coordenação. Então, essas coisas são objetivos que ocorrem, mas são secundários. Hoje, no mercado, uma das maiores demandas é para uma quantificação mais inteligente, porque o impacto no custo é muito grande, né? Então, é um dos grandes chamariz do BIM hoje para construtoras fazer uma quantificação, e você tem esses outros os objetivos que eles que são super importantes também, e eles acabam sendo secundários, mas eles estão presentes porque uma modelagem para quantificação, geralmente é maior para outros objetivos mais básicos. Por exemplo, você está falando uma coordenação, você está falando de uma graficação simples, entendeu? E o pessoal tem conseguido utilizar isso pro planejamento? Sim, exatamente. Qual que é a ideia? Por exemplo, a gente tem diversas abordagens, né? Você tem uma abordagem hoje você tem empresas que hoje trabalham com ERP, geralmente, né? Uhum. Então, o que você pode fazer aí entra um pouquinho uma questão mais técnica, mas quando você vai fazer um modelo, você criar uma estrutura de metadados no modelo. Então, quando você está fazendo aquilo, você está construindo a informação que vai ser retirada. Nos elementos que você quer quantificar, você cria um metadado ali, né? Você vai criar um metadado. Junto com todas as extrações, ele vai tirar esse metadado, que pode ser um códigozinho, né? Pode ser uma chavezinha. E aí, a partir disso, você vai trazer para uma outra tecnologia de planejamento, um ERP, um Project, um Excel com macros, independente do que você vai usar. Você pode fazer isso no planejamento. Inclusive, a gente está no projeto, esse é um dos objetivos, né? Mas é super possível estar pensando em orçamentação. Você pode pensar, quando a gente fala planejamento e orçamentação 5D, a gente já está falando de outra coisa, né? Então, é um nível acima do que isso. Então, você pode até usar os dados do modelo, mas você usa outros ambientes para poder gerar esse planejamento. Quando você fala é isso aí. Quando você faz um planejamento 4D, se você faz planejamento 4D e 5D, você está usando o próprio modelo para planejar. Então, você usa os elementos gráficos, você usa os dados de um leitor, de um software específico, para poder gerar uma animação, para gerar um estudo de layout, né, para gerar um estudo de fabricação. Isso aí já é uma modelagem voltada para planejamento 4D e 5D, e é um nível superior a uma simples orçamentação com o auxílio de uma quantificação externa, né? De uma organização externa. Beleza, valeu. Legal, muito bom. O Ilimar também quer fazer uma pergunta, a última perguntinha. Beleza, pode perguntar. Ilimar, você está aí? Você levantou a mãozinha? Alô? Deu certo? Ok. Sim, estamos te escutando. O que deu para perceber, na verdade, é que o BIM tem muitas frentes de trabalho e ele tende a ter objetivos distintos, e o próprio pessoal, o agente mesmo, quando busca alguma coisa como o BIM, não está sabendo definir o que é que quer como finalidade do BIM. E isso está gerando a dificuldade justamente. Então, vejo que a melhor forma é fazer divulgação, é pegar e dar a aulinha mesmo, do tipo, olha, serve para isso, para aquilo e para aquilo outro. Vai ter que fazer isso para conseguir ensinar os engenheiros, mesmo engenheiros, que isso existe e como funciona. Exatamente, é exatamente isso. A gente tem a gente até foi numa apresentação pré-pandemia aqui, e foi uma das profissionais mais renomadas aqui do mercado do sulista, aqui, né, do sul, e é exatamente isso que ela estava pontuando, que a gente tem... O que acontece? Surgiu muito rápido,
e muitas pessoas, o que aparece até na pesquisa ali do Instituto dos Engenheiros, elas ficaram muito na questão superficial, então gerou muitos mitos, assim. Então falta um pouco de entendimento do que é, quais são os objetivos, o que é possível, né? A gente ainda tem hoje vários casos de tipo, as pessoas não sabem que certas coisas são possíveis de fazer e certas coisas não são possíveis que a gente tem. Então, realmente, Limar, a gente precisa de uma divulgação maior. Inclusive, a gente está trabalhando para isso aqui, para poder divulgar mais, para poder gerar mais, fazer mais palestras como essa, né? Lives, para poder gerar um trabalho de educação bem legal também. Bacana, parabéns. Precisa fazer isso mesmo, tem que divulgar. Eu, pessoalmente, conheço o BIM há uns 3 anos. Vou ser verdadeiro, não dei valor para isso. Meu ponto de trabalho é um pouquinho diferente, né? A gente vai cobrar por que é que o negócio ficou errado. Eu trabalho como perito da justiça, mas efetivamente eu entendo que ele é possível para fazer cruzamento de projetos e achar os erros onde está, por exemplo, o cruzamento de tubulação dentro de viga, dentro de pilar, ou mesmo você tem um ar-condicionado e um sistema de incêndio, e aí você consegue ver melhor nesse sistema do BIM. Exatamente, Limar. E até para a sua área de trabalho, eu conheço o seu trabalho também, parabéns pelo trabalho. Tem algumas aplicações também, só que elas são bem mais raras. Quando você está falando de espaço construído, né? Então é um espaço que já está construído, os, os dados que você pode retirar de um modelo, eles são muito de quem está analisando aquilo. Então eu tenho certeza para você que daqui a uns 10, 15 anos, quando as empresas começarem a aderir, você vai pegar, por exemplo, um laudo, talvez tenha um modelo ali. Você possa, claro, você vai ter as informações do que foi projetado. Claro que tem a parte também do trabalho inerente ao trabalho, de uma vistoria e tal, mas esse tipo, o banco de dados ele tende a mudar, né? A gente tem aplicação também para manutenção, a gente tem aplicação para a parte de gestão de ativos, gestão de pátio de fábrica, isso. Então tá meio que até extrapolando um pouco o mercado de construção também, né? Tá para facilities no geral, né? Então, uma edificação tá cada vez menos construction e mais building mesmo, né? Então tá olhando cada vez mais para edificação. Legal, muito bom. Bom, chegamos já ao finalzinho aqui, passamos uns minutinhos, mas o papo estava bom, né? Então a gente sempre deixa as questões das dúvidas e as perguntas, quando está mais aquecida, a gente deixa mais um pouquinho. Queria agradecer mais uma vez ao Alonso aí por ter compartilhado tanto conhecimento interessante. Vamos fazer mais vezes, né, Alonso? Porque eu acho que, como o Willimar falou, essa questão de você passar conhecimento, deixar cada vez as pessoas mais envolvidas com o BIM, o que vai fazer esse pessoal começar a usar e começar a subir o degrauzinho ali. Queria agradecer, então. Boa noite, pessoal, e nos vemos em breve. Até mais. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Tchau, tchau. Tchau.